Deus pode tudo fazer. Se for doença ou fome, falta de água e pão, seja qual for o problema, o Senhor tem solução. Deus resolve o seu problema, Deus resolve o seu problema, na terra, no mar e no céu. Nunca houve, não há problemas para Deus. Se é seu problema, se falta veste em seu lar, se já não tens uma casa onde a cabeça pousar, se você é perseguido e maltratado até, se estás desempregado, Deus cuida bem de você. Aleluia. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema, na terra, no mar e no céu. Nunca houve, não há problemas para Deus. Se o teu grande problema é falta de união, saibas que Deus não opera onde há separação. Vamos unir nossas forças para a batalha vencer, e todo grande problema o Senhor vai resolver. Deus resolve o seu problema, Deus resolve o teu problema, na terra, no mar e no céu. Nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema, na terra, no mar e no céu. Nunca houve, não há problemas para Deus. A igreja toda aprendeu o refrão? Então vamos fazer um coral bem bonito. Levante a sua voz. Vamos cantar bem bonito para o Senhor Jesus. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema, na terra, no mar e no céu. Nunca houve, não há problema. Mais uma vez. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema, na terra, no mar e no céu. Nunca houve, não há problemas para Deus. Amados, o nosso Deus é o Deus que tem a terra na palma das mãos. É Ele que fundou o alicerce da terra. Então Ele sabe e conhece todas as coisas. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas o Senhor sabe. E esse refrão é exatamente o que Ele vai fazer essa noite: resolver o teu problema. Vamos cantar mais uma vez? Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema, no mar e no céu. Nunca houve, não há problemas para Deus. Nunca houve, não há problemas que Deus não possa resolver. Amém? Vamos aplaudir Jesus porque Ele é digno. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Edson poderosamente.
Ele que se propõe a estar aqui aos domingos pela manhã, para a gente estar ensaiando, passando algum louvor. Os irmãos que quiserem e puderem estar aqui conosco aos domingos, o ensaio é às 9h30, irmãos. Os irmãos estão convidados, os irmãos que puderem estar conosco. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Glória a Deus, louvado seja Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu estou com duas Bíblias hoje, irmãos, é que elas têm traduções diferentes, para a gente aprender um pouquinho mais da palavra. Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vejo um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Versículo 2. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em sua casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Versículo 3. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Versículo 4. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Versículo 5. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. E versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Podeis tomar os seus assentos. Irmãos, essa passagem, como já foi dito domingo passado, é uma palavra que nos fala de prosperidade. Mas a gente nota, irmãos, que a prosperidade, ela brota da nossa fé. O texto aqui, ele está dizendo de prosperidade financeira. Mas quantos de nós não estamos pedindo para Deus prosperidade na nossa saúde? Para Deus sarar as nossas feridas. Talvez, irmãos, o azeite, muita gente fala que o milagre foi a multiplicação, quando o azeite estava sendo multiplicado. Eu já vejo por um outro lado, irmãos. Eu vejo depois que o azeite multiplicou. Porque a Bíblia diz assim, que depois que todas as vasilhas ficaram cheias, ela foi até o profeta, e o profeta disse para ela: vai, vende
paga suas dívidas e viver do que sobrar. Quantos anos essa mulher viveu, irmãos? A Bíblia não relata. Quantos anos viveu os filhos dessa mulher? A Bíblia também não fala. Mas veja quanto tempo durou esse milagre. Então o milagre não aconteceu apenas com a multiplicação do azeite. O milagre aconteceu depois que o azeite foi multiplicado. Muita gente recebe um milagre de cura, mas o milagre não se realiza no momento em que a pessoa foi curada. O milagre, ele é contado durante a vida daquela pessoa. E muitas vezes a gente não entende isso. Hoje nós vamos aprender algumas coisas sobre milagres, irmãos. Que o milagre primeiramente começa em nós. Todas as vezes que foi manifesta a presença de Deus, começou com um servo, começou com uma pessoa. Só para lembrar os irmãos que Moisés precisou pegar o cajado e bater na água do mar, para o mar se abrir. Então muitas vezes o que nos impede de receber o milagre é o medo. Imagine, irmãos, Moisés com aquele mundo de gente atrás dele, cobrando uma posição dele, e ele só com um cajado na mão. Ele deve ter imaginado: e se eu bater esse cajado e esse mar não abrir? O que esse povo vai fazer comigo? Só que a vontade dele de vencer superou o medo. Hoje, irmãos, eu vou falar aqui alguma coisa que alguém pode interpretar de forma diferente, mas os irmãos que me conhecem aqui sabem que eu faço a obra por amor. Eu não ganho nada da igreja para estar aqui com os irmãos. Mas o que eu aprendi lendo esse texto, irmãos, é que muitas vezes nós deixamos de ser abençoados por medo. Esse homem, o profeta Eliseu, chegou para a viúva e disse assim: o que você tem que eu posso te ajudar? A única coisa que ela tinha, uma botija com um pouco de azeite. Talvez hoje você veio aqui com um pouquinho assim da sua fé, e o Senhor está te perguntando: o que você tem que eu posso realizar um milagre em você? O que você trouxe para mim começar a realizar um milagre em você? Ela tinha um azeite, irmãos, um pouco de azeite. Deus, Ele sempre necessita que nós tenhamos algo em nós, primeiramente, para depois Ele se tornar manifesto. Muita gente vem para a igreja, irmãos, como vai assistir o futebol. Eu disse isso a semana passada, que muitas vezes a gente vem para a igreja sem sequer agradecer a Deus por Ele ter permitido nós abrirmos os nossos olhos de manhã. E aí a pessoa vem toda atribulada atrás de milagre. E o que você traz para Deus? O que Deus pode pedir para você essa noite para realizar um milagre? Nós precisamos, irmãos, entender que o Deus que você serve hoje, que nós servimos hoje, é o mesmo Deus
que multiplicou o azeite daquela viúva. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que esteve com Sidraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. É o mesmo. É o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. É o mesmo. Só que muitas vezes nós nos esquecemos disso. Sabe por quê? Porque a nossa visão é limitada. Porque o inimigo impede você de ver as maravilhas de Deus. Muitas vezes o milagre não acontece porque nós não enxergamos pelos olhos espirituais da fé. Nós só vemos o que os olhos nossos humanos veem. Eu vejo alguns testemunhos na televisão, irmãos, de pessoas que falam que não tinha nada na conta bancária e de repente apareceu um dinheiro na conta. Eu creio que Deus pode fazer isso, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tira do ímpio para honrar o servo. Eu creio nisso. Eu creio. Eu creio na cura. Eu creio na cura, irmãos. A minha irmã, ela foi curada de câncer. Sabe que é o médico chegar e falar assim: leva ela para casa para ela morrer em casa? Falar isso numa quinta-feira. No sábado, o Espírito Santo de Deus veio no hospital e curar minha irmã. E ela está lá, fez aniversário ontem. Isso já faz quase 10 anos. E eu não vou acreditar nesse Deus que eu sirvo. Eu vou ter medo. Medo de quem? Medo de homem que come arroz e feijão, que nem eu? Muitas vezes, irmãos, falta para nós, sabe o que? Ousadia. Ousadia. Muitas vezes nós deixamos o medo ser maior do que a nossa fé. Por isso que muita coisa deixa de acontecer nas nossas vidas. Vamos na palavra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Trouxe uma Bíblia aqui, irmãos, que ela fala da batalha espiritual e da vitória financeira. Ela começa dizendo assim, ó: você está pronto para permitir que Deus quebre as amarras das dívidas, da doença, e libere uma unção sobre a sua vida? O que nós temos que entender, irmãos, é que nós estamos no final dos tempos. Está muito próximo a vinda de Jesus. Aí alguém diria assim: mas por que você está falando isso? Porque, irmãos, é só você ligar a televisão que você vai ver. Antigamente, quando a gente queria saber as notícias, a gente ligava na hora do Jornal Nacional para saber. Hoje em dia, irmãos, qualquer horário que você ligar a televisão, está acontecendo uma tragédia. Qualquer hora. Eu vi o que aconteceu, irmãos, na Nova Zelândia, numa mesquita, em 2 mesquitas. Lá o povo estava orando, e nem assim eles foram poupados. Não está longe, irmãos, não está longe disso começar a acontecer aqui no Brasil. Em Campinas, alguns meses atrás, teve um desequilibrado que entrou numa igreja católica e começou a dar tiro e matou algumas pessoas. Que mundo é esse que nós estamos vivendo, irmãos? E ainda tem gente, crente, que está brincando com a palavra. O cumprir das palavras do Senhor está passando na nossa frente, e tem muita gente que ainda dorme. Tem muita gente que acha que ser crente
é receber profecia. Vamos buscar mais de Deus, irmãos. Vamos nos aproximar mais de Deus, nos agarrar mais a Deus, porque se alguém dá livramento nessa terra, é Deus. Esses dias eu estava numa reunião e a pessoa toda ensoberbada, falando, eu olhei e disse assim: você pode falar o que você quiser, mas se o meu Deus quiser, nem dessa cadeira você levanta mais. Ousadia, irmãos. Muitas vezes você tem que pegar a pessoa e falar: vem cá, senta aqui, porque você é comedor de arroz e feijão, mas o meu Deus, se Ele quiser, você não levanta mais dessa cadeira. Que é isso, irmãos? Nós estamos deixando o ímpio nos humilhar, deitar e rolar, e nós estamos aceitando tudo pacificamente, duvidando que Deus é por nós. Os irmãos sabem que Golias, ele afrontava o exército de Deus? Sabiam disso? Ele chegava na frente daquela linha de batalha, aquele monte de soldados, ele gritava em alta voz: não tem homem em Israel para me enfrentar? Quantas vezes o inimigo bate na porta da nossa casa e grita: ei, você que é servo de Deus, você não vai me enfrentar? Você não vai invocar o seu Deus? E muitas vezes a gente abaixa a orelhinha e aceita. Aceita que o inimigo venha apontar o dedo na nossa cara. O que nós precisamos, irmãos, é termos a coragem de Davi. Quando ele chegou para enfrentar o gigante, colocaram quiseram colocar armadura nele, espada maior que ele. Ele falou: não preciso de nada disso. Eu não preciso de nada disso. Porque muito antes desse gigante, eu já matava urso e leão com as minhas próprias mãos. Alguém já ouviu a expressão matar um leão por dia? Eu, como crente e servo do Senhor, eu posso dizer que eu mato um leão por dia. E os irmãos conhecem a história. Deus preparou uma pedra, e Davi chegou na cara do gigante e disse assim: você vem com a sua armadura, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje as aves do céu vão estar comendo da sua carne, e eu arrancarei a tua cabeça. Irmãos, ele estava falando com um gigante que estava enfrentando milhares de soldados, milhares, e ele de baixa estatura, olhando para cima para falar com o gigante. E muitas vezes a gente vê o crente com mimimi e não reage. Temos que reagir, irmãos. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas, mas para Ele agir e dar força para você agir, você tem que ter algo, nem que for pouco, para Ele começar a agir e realizar o milagre na sua vida. Continuando o texto, irmãos. Aleluia. O primeiro passo que você precisa dar em direção à quebra das cadeias que o inimigo coloca na tua vida é banir o espírito do medo instalado em sua mente. Medo. A pessoa veio aqui, recebeu a profecia, Deus disse que ela está curada através da boca do profeta. Aí ela tem um exame para fazer, ela vai com medo de fazer o exame. Medo que o inimigo colocou.
Se o profeta falou que você está curado, você está curado. Se o profeta falou que Deus vai dar a chave de uma casa para você, creia que Ele vai dar. Se o profeta falou que Deus vai abrir uma porta de trabalho para você, creia que Deus abre. O grande problema do crente é lidar com o medo. Mas eu vou levar meu currículo lá, já levei um monte de vezes, não me chamaram. Você já está saindo da sua casa derrotado, meu irmão. Teve um monte de gente que já fez esse exame, que deu coisa ruim. Um monte de gente não é você, irmão. Um monte de gente não serve o Deus que você serve. Ora, você já sai derrotado para a batalha? Cadê o espírito de Davi que tem em você para enfrentar o gigante? Aleluia. Você pode até pensar assim, irmãos: eu tenho todo o direito de ter medo. Tenho todo o direito. Estou desempregado, falido, prestes a perder a minha casa, não sei o que vou fazer. O que eu tenho para dizer para você: independente da circunstância que você está passando, você deve reconhecer que o medo é uma arma que Satanás usa para impedir você de receber a sua bênção. Tem gente, irmãos, que recebe a bênção aqui e perde ali na porta, que a hora que ele sai daqui, o inimigo já pôs a dúvida na cabeça dele. É assim que o inimigo age. Como filho de Deus, o medo não tem lugar de forma alguma em nossas vidas, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ver se é verdade? Livro de 2 Timóteo, capítulo, versículo de 1 a 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Amém? Todos encontraram? Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. É o evangelista que está dizendo? Não, é a boca de Deus. É a boca de Deus. Lendo de novo: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Estou dizendo, irmãos, você é filho do Rei, você é filho do Todo-Poderoso. Se Ele não fizer, ninguém mais pode fazer. Muitas vezes a gente deposita a nossa confiança em homem, igual a mim, igual a você, quando só deveríamos depositar a nossa confiança no Altíssimo. Aleluia. Você serve o mesmo Deus que de forma sobrenatural sustentou o seu povo e o fez prosperar sobre todos os povos da terra, sabendo que Ele é um Deus doador e que o desejo dele é que você prospere, ao invés de ter medo. Olhe para a sua necessidade, irmão, e ria da cara do inimigo.
porque você pode fazer isso. Ria do inimigo. Mas meu irmão, minha doença, está me doendo aqui. Fala para o inimigo assim: você pode até fazer doer, mas quem dá a palavra final na minha vida é o Todo-Poderoso. Aleluia. A palavra de Deus é clara: na fome Ele o livrará da morte. Não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome. Mas evangelista, isso está na Bíblia? Tá. Vamos lá no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 5. Aleluia. Esse evangelista está falando por conta dele. Não estou não, irmão. Está na Bíblia. Livro de Jó, capítulo 5, do versículo 20 ao 22. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Versículo 21: do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Versículo 22: da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Irmãos, quando eu vi essas imagens, tanto do que aconteceu lá na escola, como o que aconteceu na mesquita, a gente vê, irmãos, que ali não é um ser humano que está agindo. Ali a gente vê que a pessoa, ela está possuída de demônios. E o que pode nos livrar dessas coisas, irmãos? Deus. Sabe que tem muita gente que nem sai mais de casa por causa do que aconteceu. Tem gente que não vai mais no shopping, tem gente que não vai mais no cinema, tem gente que não vai mais nas lojas. Por quê? Medo.